Isaías 54, versículo 2. Eu vou pedir sua compreensão também para o barulho. Está liberado para eles fazerem barulho, tá bom? Está liberado lá. Por favor, não se perca com isso. São os nossos filhos brincando na igreja. Deixa, irmãos, deixa. Estão lá, estão se divertindo, estão amando a sua igreja. Então, detona lá, deixa lá fazer barulho, a gente fica aqui, tá bom? Qualquer coisa eu falo mais alto. Olhe para a sua Bíblia. Começa o texto no versículo 2, quero estudar com você. O texto começa assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Se você receber essa palavra, depois você diz um amém aí, tá bom? Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém. Glória a Jesus. Feche os teus olhos, faz mais uma oração, pede para Deus falar com você. Se você puder, você pede para Deus falar com a pessoa que está do teu lado também. Ore por mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que muito mais do que eu anotei, que eu estudei, muito mais que isso, Senhor, o Senhor fale no coração aqui. Não haja barreiras aqui, ó Deus, para que corações e mentes sejam alcançadas por Tua palavra. A minha oração é para que saiamos daqui dizendo: Deus falou comigo essa noite, muda todas as coisas por esta palavra, em nome de Jesus. Diga para a pessoa do lado: Deus vai falar muito com você. Amém. Eu tinha posto um tema. O tema é algo que eu coloco para ajudar na ilustração daquilo que eu queria ministrar aqui com você. E eu tinha colocado assim: o final do ano está chegando. E aí depois eu mudei. Mas a palavra ela tem esse objetivo de falar para você que nós estamos aí acabando aí, estamos em outubro e daqui a pouco já é dezembro e o ano acaba, e algumas coisas ainda têm que ser feitas, precisam ser feitas, se você quer terminar esse ano melhor do que o ano passado. E eu queria profetizar a você que Deus ainda tem coisas para você esse ano, que você não abra mão, não jogue a toalha, claro que você deve semear que 2018 vai ser melhor, mas você ainda deve semear que antes que esse ano termine, algo tremendo vai acontecer na sua vida, tá bom, irmãos? Então não pula já para 2018 não, porque ainda tem coisas de Deus para acontecer na sua vida. E eu queria então ministrar essa palavra aqui para você, e eu coloquei um tema: decisões que precisam ser tomadas. Eu queria que você percebesse na leitura do texto, e se você ainda estiver aberto ou ligado aí, se você pudesse só perceber que antes da promessa há uma direção de Deus sobre o que deve ser feito e como deve ser feito. E aqui, olha para mim, começa um erro nosso, grande inclusive, um erro grande.
Porque nós às vezes pegamos só o que nos interessa, só o que está rápido ali, só o que... Então eu falei aqui, olha, nunca mais você vai passar vergonha, então, amém. Mas tem uma palavrinha antes, tem algo antes colocado ali, e é isso que eu queria ministrar, que nós precisamos praticar alguma coisa ainda este ano, e eu creio que antes que o ano termine, você ainda dará um testemunho de vitória. Nós temos essa mania, sabe, assim, a gente pega só o que a gente quer, o que a gente não quer deixa passar. Eu me lembro de uma história de um homem que leu o seguinte texto, assim: vendo terreno, aliás assim, ótimo terreno, terra boa, o que planta dá feijão, tomate, laranja, tudo que planta dá, ótima propriedade. O cara comprou, ótimo, foi lá, fez negócio. 6 meses depois ele queria devolver o terreno, chamou o proprietário e falou: olha, eu quero meu dinheiro de volta. O proprietário foi lá com ele no terreno, e ele falou: olha aqui, ó, não deu nada, não deu nem a banana que o senhor falou, não deu laranja, não deu feijão, ele não plantou nada. A parte que dizia assim, terra boa, tudo que plantar dá, ele pulou. Ele pegou a parte assim, dá banana, dá tudo. E às vezes nós somos assim, a gente lê uma promessa como essa aqui, amém, mas tem uma coisa que você tem que fazer. E é essa coisa aqui que eu queria ministrar na nossa vida. Firmar estacas. E estacas aqui eu quero falar para você, decisões. Pessoas que estão bem resolvidas, pessoas que não estão mais protelando, que estão colocando pontos, que estão deixando a sua vida bem estabelecida, porque há uma promessa de Deus, que você não vai mais passar vergonha, há uma promessa de Deus que você vai crescer, há uma promessa de Deus que virão coisas novas, mas você precisa tomar decisões, e elas têm que ser em Deus. E eu anotei aqui, tema de hoje então, decisões, para você que anota aí. E eu anotei aqui, a tradução da palavra decidir é resolver. Por favor, preste muita atenção nisso. Se você crê, e eu creio que Deus tem coisas assim tremendas, coisas maravilhosas. Em Efésios 1:3 diz assim que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Por favor, preste muita atenção nisso. Há sobre a sua vida uma palavra liberada de bênção. Há sobre a sua vida uma palavra de recomeço. Há sobre a sua vida uma palavra de restauração, de restituição. Há sobre a sua vida uma palavra que Deus vai abrir um caminho novo. Já a palavra já está lá. Mas aí a gente fica assim como cara assim, não, mas como é que não deu nada? Porque há uma coisa que você tem que fazer. E isso que você tem que fazer, eu queria assim, enfatizar, decisões muito sérias, fincar estacas, gente bem resolvidas, gente que, sabe, tem as estacas firmadas na sua vida. Eu fico imaginando, e você deve conhecer histórias, sabe o que é uma pessoa casar com alguém que não tem estacas firmadas na vida? De gente que não tem sonho, não tem objetivo, gente que não tem conquista, gente que não tem história, gente que não tem nada. Você casa com uma pessoa dessa, você vai voltar para casa sem nada, porque ela não tem objetivo na vida, ela não decide, ela não toma decisões, os anos estão passando, e ela está assim, ó, protelando, e preste atenção, e quando você não decide, alguém está decidindo por você. A vida, ela está seguindo um curso, e ela está levando você, e acredite, não é nos caminhos do Senhor.
Os caminhos do Senhor você tem que decidir e tem que deixar bem claro que a partir de hoje você está vivendo uma vida nova, que você está andando nos caminhos do Senhor. É a minha decisão. Josué reuniu todo o povo e falou: olha, se vocês querem continuar do jeito que vocês estão, continuem, mas eu tomei uma decisão com a minha casa, eu e a minha casa, e isso aqui nós não voltamos atrás, nós firmamos uma estaca, que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. São decisões. Sobre essa decisão tem uma promessa: você vai transbordar para a direita, para a esquerda, você não passará vergonha, você irá prosperar, os seus caminhos serão caminhos de bênção. Para quem já decidiu. E eu fico preocupado porque nós estamos terminando o ano e talvez acabe esse ano e você tem coisas mal resolvidas, coisas que não foram decididas, e eu queria dizer para você que nesse terreno não dá. Você precisa decidir. Você precisa decidir com quem você vai viver, com Deus ou sem Deus. E eu queria ajudar você a tomar uma decisão muito séria hoje na sua vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, olha aqui para o telão, não precisa abrir. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor nosso Deus e de obedecer a Ele. Os pais aqui digam amém. Eu queria falar algo aqui, muito sério. Os pais, você é autoridade sobre os seus filhos. Essa decisão recai sobre os seus filhos. Não ouviu um amém? Essa decisão recai sobre os seus filhos. A minha casa servirá ao Senhor. Nós decidimos a vida, nós decidimos a bênção. Não importa por onde os seus filhos andarem, essa decisão recai sobre eles. Um dia seus filhos, se estiverem afastados dos caminhos do Senhor, um dia Deus vai colocar uma pessoa na vida deles, e eles voltarão aos caminhos do Senhor, por causa de uma decisão que você tomou bem clara: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu decido a bênção sobre a minha família, eu decido a vida, eu decido levar Deus a sério na minha vida. Sobre decisões, sobre estacas, o vento sopra e não leva, ela permanecerá. Céus e terras passam, mas essa estaca da palavra que foi firmada, ela não passará, e ela vai se cumprir na sua vida. Irmãos, eu queria falar hoje, eu estou querendo lembrar isso, antes que o ano acabe, tome decisões sérias na sua vida, porque 2018 será melhor que 2017. Tome decisões em Deus, sérias, afirme suas decisões, ponha estacas na sua vida, finque bem suas estacas em Deus, e as suas tendas se transbordarão. Eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. Continuando, para que vocês e os seus descendentes possam viver, tomem a decisão de amar o Senhor nosso Deus, e de obedecer a Ele, e de ficar junto a Ele, pois só no Senhor vocês poderão ter vida e vida longa. Então vocês terão condições de viver em segurança na terra que o Senhor prometeu aos seus antigos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá bom? Decisão é uma oportunidade dada por Deus ao homem. Não desperdice. Não desperdice. O que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Decida, resolva, coloque estacas na sua vida. A minha casa será uma casa abençoada. Os meus filhos serão abençoados. Os meus filhos serão íntegros. São decisões que nós tomamos, irmãos.
a minha casa viverá debaixo da palavra, a minha casa será saudável, a minha vida será assim. Tome essas decisões em oração, tome essas decisões, torna claro. Abacuque fala, torna claro a sua visão, escreve sobre tábuas, de tal forma que até quem passar correndo, veja a sua visão, as decisões que você tomou. Levante como se fosse bandeira sobre a sua vida. E gente com coração ruim, gente que não tem compromisso com o Senhor, não vai afetar a sua vida, porque está muito claro em você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a sua casa decidiu ser assim. Mas se você não fizer isso, alguém está decidindo, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos em outubro. Quais foram as decisões desse ano na sua vida? O que foi colocado diante de Deus? Nós estamos em outubro. Qual foi a estaca que você firmou? Eu tenho falado a algumas pessoas que enquanto você não decide, enquanto você não coloca uma estaca, você volta para trás. Mas quando você finca uma estaca, menos do que aquilo você não aceita. Foi uma decisão sua. Por que tantas pessoas desistem, saem da igreja, abandonam tudo lá? Porque elas não fincaram, elas não decidiram, elas não colocaram estacas muito sérias na vida dela. Alguém está colocando. Pais, firme estacas na vida dos seus filhos. Gente, eu tenho 2, e talvez você ache assim, nossa, a casa do pastor é uma bênção. Irmãos, é luta, talvez maiores que as suas. Meu receio como pastor, estou abrindo meu coração com você, por favor. E os meus filhos sabem disso, depois eles brigam comigo lá. E eu peço perdão. Mas o meu receio, que talvez você não tenha isso, é que os meus filhos, quando erram, não tenham para quem contar. Se contar para mim, eu sou pastor. Sou pai, sou pastor, sou líder. Se contar para outro, é o filho do pastor. Aliás, pastor não tem filho, quem tem filho é o Vanderlei. E eu tenho receios. Aí, irmãos, eu tomo decisões em Deus sobre a vida dos meus filhos. E quando eu começo a ver coisas e ouvir coisas, eu volto ao mesmo lugar e eu reafirmo as minhas decisões, que os meus filhos não serão assim. Uma decisão que eu tomei na barriga da Eloíde, que os meus filhos não passariam pelo mesmo caminho que eu passei, não passariam a vergonha que eu passei, não passariam. E é constante essa afirmação, é constante, irmãos. São decisões que eu tenho tomado sobre a minha casa, decisões de vida, de saúde, de integridade. É duro, irmãos, não é brincadeira, mas são estacas que eu tenho firmadas, porque é uma promessa de Deus sobre a minha vida. O justo, essa é a minha promessa, você faça a sua. O justo viverá para ver os filhos dos seus filhos. Os meus filhos, o meu filho eu batizei, minha filha eu vou batizar. Não sei se eu vou ter idade para entrar na piscina, o Leandro me ajuda para entrar na piscina para batizar os netos. Mas se tiver eu entro. Batizei minha esposa, e se puder eu entro para batizar meus netos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será assim. Eu não estou brincando. São estacas que eu firmei que não podem voltar atrás. Os casais, só os casais aqui digam amém. Amém. Você tem firmado estacas no seu casamento? Tomado decisões juntos? Vamos parar com isso, vamos fazer isto, vamos começar a fazer isso, vamos para a igreja,
Vamos começar a servir na igreja, vamos ser referência na vida dos nossos filhos, vamos plantar para que tenha nos nossos filhos sementes eternas, para que tenha no coração da nossa casa a igreja plantada no coração deles. Quando eles crescerem, não se desviarão desses caminhos. Amém. Decisões, ainda este ano, porque 2018 transbordarão para a direita, para a esquerda, e não serão envergonhados. Irmãos, nós precisamos fazer isso. As mulheres estão me ouvindo? Firme estacas, não é no coração do marido. É que você já pensou onde? Eu falei assim, eu ia falar firme estacas nos maridos. A mulher já até sei, pastor, já até sei onde. Não, mas firme estacas. O meu marido é um homem, não, meu não, seu. As mulheres digam, meu marido é um homem de Deus. Firme essa estaca. Só que não muda isso. Você não pode dizer assim, pastor, aquela praga é um homem de Deus. Não pode, irmão. Senão não é estaca, é outra coisa, irmãos. Amém. Amém. Você está levando a sério? Mesmo rindo? Vamos lá? Por que temos que tomar decisões? São importantes. Deus nos deu essa capacidade, nós precisamos aprender a decidir. E eu estou vinculando estacas firmadas como decisões que nós tomamos e não vamos nos arrepender mais tarde. Coisas que nós vamos colocar, que serão marcos da nossa vida. Eu não sei se os pais aqui já falaram assim para os filhos, alguma coisa assim, tipo, quando você nasceu, o papai fez algo, o papai orou por você, quando você nasceu, quando você foi apresentado lá na igreja, eu orei para que você fosse um homem de Deus. Irmãos, minha mãe está aqui, e eu não sei se ela está ouvindo direito. Tá. Quando eu nasci, minha mãe não tinha entregado a vida a Jesus ainda, e ela conta que no quarto onde ela estava do hospital, havia uma imagem, uma santa assim grande, e ela olhou para a imagem, e ela fez uma oração a Deus, e ela falou assim: eu te entrego esse menino. Ela falou assim: eu não tenho estudos, eu não tenho condições de criar esse menino, por isso eu te entrego esse menino, para ele ser teu. O que eu estou pregando para você, eu sou fruto de uma decisão de uma mulher que, minutos antes de entrar em parto, entregou o filho nas mãos de Deus. Então, se você tem dúvida do que pode acontecer, eu queria ser um testemunho na sua vida. Cheguei a gostar das coisas do mundo, mas a decisão da minha mãe, que falou com as suas letras, falou. Deus é poderoso, irmãos. Não posso falar quanto tempo atrás, mas faz tempo pra caramba, 48 anos atrás, isso foi semeado no mundo espiritual. Esse menino é teu, e aqui estou eu, pregando sobre a sua vida.
decida como serão os seus filhos em Deus. Você tem autoridade para isso. Decida como será a sua casa, se será casa de confusão ou se será casa de paz. Decida no Senhor, se a sua casa é casa de maldição ou se é casa de bênção. Decida no Senhor. Não olhe para trás, olhe para frente. Se você olhar para trás, você vai dizer: pastor, há uma maldição na minha família. Mas se você olhar para frente, você verá que há uma bênção em sua família. A maldição ficou para trás. Até antes de você, havia problemas sérios na sua família. Mas em você, Deus está restaurando uma nova história, e é uma história de bênção. Porque você crescerá, você vai alargar suas tendas, você vai transbordar para a direita e para a esquerda, e não passará vergonha. Sabe onde isso começou? Numa decisão que você tomou em Deus. Outra coisa, antes de eu entrar aqui, aliás, me ajude, diga para a pessoa do lado assim: nunca é tarde para isso. Fala de novo, nunca é tarde. Decisão é um sinal de amadurecimento. Irmãos, alguém aqui tem filha, mulher, filha pequena, mulher? Tem? Tem? Eu vou chegar em casa agora, quando sair daqui, e você tenta imaginar como está a minha casa, porque minha filha de 7 anos desceu o guarda-roupa para achar uma roupa para vir à igreja, e ela põe uma roupa, vem e fala assim: tá bom? Você fala: tá linda? Ah, mas eu não estou achando. 2 segundos, irmãos, parece atriz de novela, se ela vem com outra roupa, e você imagina, pelo tempo que ela fez isso, está no chão a outra, e ela vem, e essa? Está bonita, mas eu não estou me sentindo. 7 anos, 2 segundos, vem com outra roupa. Você está rindo porque você tem alguma coisa em casa parecida com isso. Vem com outra roupa. Você fala: filha, o que eu respondo para você? Porque você não está. Eu vou falar que eu não estou sentindo. O que eu falo para você, filha? Você tem que se sentir bem, filho, na roupa que você coloca. Bonita você já é. Aí já vai o coração, já vai ficando assim: é, pai? É. Não é a roupa, filha, é você, linda. É. Irmãos, nisso você imagina que o quarto já está. Porque mulher, não sei se você conhece, mas mulher, por exemplo, o cinto, ele tem que combinar com 2 coisas pelo menos. Então ela desce todos os cintos, e mulher não tem igual o homem, que é um preto e um marrom. Não tem. É dourado, sem dourado, é um negócio trançado, ela tem de tudo, e ela vai colocando para ver se combina. Sapato, e lá em casa que é tudo em caixa, que é um negócio horrível, tudo caixa, desce as caixas. Por que eu estou falando isso mesmo? Para falar para você que decisão é sinal de amadurecimento. Sabe por que você não tem certezas no seu coração? Falta amadurecimento. Você decide. Enquanto você não toma decisões sérias na sua vida, você está sinalizando imaturidade. Alguém está decidindo por você. Eu estou falando algo muito sério na sua vida. Esse ano tem que terminar na sua vida como um ano de bênção. Decida. A palavra de Deus sobre a sua vida. Quando Josué convoca todo o povo para tomar uma decisão, está lá em Josué capítulo 24.
que ele termina dizendo a todo o povo: eu decidi, eu e a minha casa, ouçam todo Israel, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Essa decisão, eu vou ler para vocês, está em Josué 24:1, ouça isso. Depois reuniu Josué todas as tribos em Israel, em Siquém, e chamou, olha só, os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Eu anotei aqui: decisão é sinal de amadurecimento. Experiência, ele chamou os anciãos, gente madura. Responsáveis, ele chamou os cabeças. Pessoas de bom senso, chamou os juízes. Pessoas de autoridade, chamou os oficiais. Decisão não é brincadeira, é coisa de gente madura, de gente que deixou de ser menino e tem procurado coisas de gente madura. Porque como menino você é levado por toda a roda de vento, de um lado para o outro, mas como homem você firmou estacas. Alguém está me ouvindo? Amadureça, meu irmão, amadureça. É triste, porque enquanto você não decide, Deus não pode concluir o que Ele tem na sua vida. E há promessas de Deus na sua vida. Irmãos, um dia eu brinquei com uma pessoa e depois eu vi que a coisa era tão séria que eu estava falando. Eu falei assim, uma pessoa que eu queria dizer para ela: você precisa decidir o que você quer. Eu fui falar isso: decida o que você quer. E eu falei para ela assim: imagina, e não sei se você acredita nisso, mas eu falei assim: imagina um anjo. O anjo veio trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. Um anjo ministrador. Que você orou. Vou brincar com as mulheres aqui. Você orou, falou: Deus, Senhor, traz uma bênção sobre o meu marido, uma alegria. Senhor, traz o meu marido, porque eu amo meu marido, Senhor, tal. Só que aí depois você briga com ele. Aí você já fala: sabe aquela bênção, tal. Menos. Só que o anjo chegou. E o anjo chegou, ele está entrando na sua casa. Estou brincando com você aqui, mas o anjo chegou, ele está entrando na sua casa. Ele está entrando lá e ele ouve você falando do seu marido. Onde é que eu fui arrumar um negócio desse? Onde se viu uma pessoa dessa? Isso é pior do que não sei o quê. Que homem é esse? E o anjo com a bênção que você pediu. Aí ele volta. Estou só brincando aqui. Deus falou: mas você não deixou a bênção? Eu falei: eu acho que não era naquela casa. Porque aquela bênção não era para aquele homem. Decida e vá até o final. Finca a estaca, porque assim será. Será assim, irmãos. Não mude. Estacas tem a ver com isso. Cresça, e menos do que isso, não aceite. Amém? Não volte para trás. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, as minhas coisas eram de menino, mas eu abandonei para ser um homem, um adulto, para crescer. Desejo isso sobre a sua vida. Desejo uma casa madura, uma casa abençoada. Amém? Nós precisamos ser igreja responsável. Precisamos ser, irmãos, igreja madura, curada. Uma igreja que foi curada, liberta, transformada. Uma igreja que toma decisões em Deus. Decisão é um grito de liberdade na sua vida. Enquanto você não decide, você está preso.
Indecisão é um estado emocional de aflição. A indecisão. Quando você decide, você quebra as cadeias, você está livre. Querem ver? Talvez, eu vou usar a expressão quase todos. Quase todos começaram a fumar pela decisão dos outros. Fuma aí. Começaram a beber pela decisão dos outros. Mas a decisão de entregar a vida a Jesus Cristo foi sua. Por isso que você foi livre. Não foi ninguém que decidiu isso na sua vida. Foi você. Você tomou essa decisão em Deus. E essa decisão foi tomada na cruz. Você está livre. Você está livre. Decisão é um grito de liberdade. Alguém, olhe para mim. Eu vou falar isso, mas é importante que você abra seu coração para ouvir isso. Uma decisão em Deus coloca o diabo no lugar dele. Uma decisão em Deus coloca o diabo no quadrado dele. Enquanto você não toma essa decisão, você está dando lugar ao diabo. Decida em Deus, em nome de Jesus, que será assim, e o diabo não tem poder para agir nesse assunto. Alguém acredita nisso, irmãos? Decida, coloque-se diante de Deus. Decisão é um recomeço. Sempre que você tomar uma decisão, você vai viver um recomeço na sua vida. Decida, irmãos, e lute por isso. Bate a estaca sobre isso. Recomece. Recomece. Irmãos, nós temos aqui na nossa comunidade professores, diretor de escola, proprietários de escola. Nós temos essas coisas, temos profissionais. Eu estou dizendo isso porque você tem uma boa referência para voltar a estudar. Não fala cruz credo. Deus me livre. Para voltar a estudar. Alguém está me ouvindo? Poxa, semana passada uma pessoa me procurou com um documento e falou: pastor, eu vou voltar a estudar, vou fazer faculdade. Meu coração encheu. É recomeço na vida dessa pessoa e será bem sucedida. Deus vai trazer sabedoria, o coração vai se fortalecer, vai se animar, vai ser referência sobre os filhos, sobre a casa, sabe, irmão, são portas que se abrem. Faça isso, dê um passo na sua vida, é um recomeço. Amém, irmãos? Vamos terminar? Como tomar decisões? Eu vou agora ser um pouquinho mais sério com você, porque eu estou falando sobre uma promessa de Deus que a sua vida vai transbordar. Só que você precisa tomar decisões, e elas têm que ser decisões sérias, decisões em Deus. A minha mãe não estava brincando comigo, não estava brincando com Deus. Ela falava com Deus: esse menino é teu. Para dizer que a coisa era séria, ela disse: eu não tenho condições de cuidar desse menino, mas o Senhor tem. Deus tem cuidado até aqui, por causa da decisão de uma mãe. É sério o que eu estou dizendo a você. E agora você pode pegar para tudo. Decida sobre as suas finanças, que você não vai viver na mediocridade, que você vai viver debaixo da palavra, que a sua casa é uma casa abençoada, não é uma casa de necessidade, não é uma casa de vergonha, não é uma casa de dívida, mas é uma casa de prosperidade. Seus filhos vão crescer assim, serão assim, sua casa será assim. Decida, torne claro isso em nome de Jesus. Todas as decisões têm que ser tomadas de uma forma muito séria, com base em alguma coisa, porque a decisão é sua, mas muitas pessoas podem ser afetadas.
Muitas pessoas. Irmãos, nós estamos vivendo num país que nós temos que orar. Paulo, quando fala que nós devemos, antes de tudo, orar, interceder, ele termina essa parte dizendo assim: para que tenham dignidade. As pessoas que estão roubando o país, estão roubando a dignidade de pessoas, dignidade de professores que não têm salário, dignidade de aposentados, dignidade de um povo. A sua decisão não afeta só você, ela afeta a sua casa toda, ela afeta a próxima geração. Alguém está me ouvindo? A decisão que você toma hoje, desculpa eu repetir isso, mas estou só jogando para frente aqui. Minha mãe decidiu por mim, mas o Renan e a Larissa estão vivendo debaixo dessa decisão, e eu vou reafirmar essa decisão, para que os meus netos vivam debaixo dessa decisão. A decisão é tão séria que ela vai para as próximas gerações da sua vida. Decida, irmãos. Você é fruto de uma decisão que foi tomada lá atrás, e você tem lutado. Alguns aqui são frutos da decisão de pais que foram desonestos, enrolados, e hoje estão lutando para ser diferente. Mas muitos aqui são frutos de decisões de pai e mãe que foram íntegros, que choraram, que suaram, que sofreram, e pôs esse coração que você tem hoje. A próxima geração vai ser melhor que a sua ainda. Crê nisso, irmãos? Então, decisão é uma coisa muito séria. Você não pode, irmãos, tomar uma decisão assim, em base no que você tomou isso? Como é que você está brincando? Isso é brincadeira. Você sabia que tem gente que casa só para sair de casa? Pior, quando casa para fazer sexo. Você quase riu, ó. Você fez... Casa para ser feliz. Gente, não está no manual de casamento isso. Você tem que ser feliz e casa. Se você casar para ser feliz, você vai tornar a vida de alguém triste. Você vai cobrar. Decisão, ela é muito séria, tem que ter base em alguma coisa. Eu digo, não faça aliança precipitada. Conheça, caminhe junto. Alguém falou alguma coisa, é como o que? Um negócio de sal? 1 quilo de sal. Eu não sei ainda por que é essa expressão. Eu vou dar a minha opinião. Deve ser assim, porque para comer sal deve ser pouquinho em pouquinho. Aí demora bastante. É isso? É, me acertei? Eu sei que era outra coisa. Porque sal tem que ser de pouquinho em pouquinho. Come 1 quilo, vai demorar. Depois você faça alianças. Você já fez muita aliança errada. E isso machuca muito. Cuidado, irmãos. Amém? Vamos lá? Decisões devem ser tomadas sempre depois de ouvir bons conselhos. Fala para a pessoa do lado, você ouviu isso? Cara, você falar isso para jovem é um negócio louco, cara. Porque se você for dar um conselho, ele fala assim para você, eu sei. Você já ouviu isso de jovem? Aquela menininha que tem 12, 13 anos, eu sei. Sabe o que? Você sabe? Eu sei. O cara tem 14, 13 anos, deixa comigo que eu manjo. Manjo do quê? Eu sei. Provérbios 15, 22, na nova tradução da linguagem de hoje diz: sem conselhos os planos fracassam,
mas com muitos conselheiros há sucesso. Você que ouviu, você precisa ter alguém na sua vida que seja um conselheiro. Você precisa ter, porque senão você vai errar. Na Bíblia Viva diz: quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos, será bem sucedido. Por último, e agora eu queria ter um tempo com você, decisões devem ser tomadas somente depois de um tempo de oração. Nunca antes. Terça-feira, nós tivemos a reunião aqui com os pastores, 22 pastores. Tivemos o nosso café, nosso tempo de comunhão, tivemos um tempo de adoração muito gostoso aqui, e eu ministrei a palavra, e a palavra que eu ministrei foi oração. E eu disse: nós pastores aprendemos a pastorear a igreja sem oração. Não sei como. E eu disse: nós aprendemos a resolver problemas sem oração. Não sei como é que nós conseguimos isso. Porque tudo, vou repetir, tudo tem que ser debaixo de oração. Leve o tempo que demorar, mas depois que você sair do seu momento de oração, Deus está cuidando desse assunto. Alguém aqui acredita nisso? Nós temos que orar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Orar. Fica de pé.